12 anos após a traição, ela surgiu com um jovem que o milionário reconheceu. Rodrigo Almeida sentia o gosto amargo do champanhe enquanto observava os convidados circularem pelo salão dourado do Hotel Copacabana Palace. Havia aceitado comparecer àquela gala beneficente apenas por obrigação empresarial, mas agora se arrependia profundamente da decisão. A voz conhecida que ouvira segundos antes ainda ecoava em sua mente como um eco perturbador do passado. Virou-se lentamente e ali estava ela, exatamente como havia imaginado nos últimos 12 anos. Fernanda caminhava em sua direção com a mesma elegância que o havia enfeitiçado décadas atrás, mas havia algo diferente em seus olhos. Ao seu lado, um rapaz moreno vestindo smoking preto a acompanhava com naturalidade. "Rodrigo", ela disse simplesmente, parando a poucos metros dele. O coração do empresário disparou quando seus olhos se fixaram no jovem ao lado dela. Era impossível negar. Os mesmos traços marcantes, o mesmo formato dos olhos, até a maneira de segurar os ombros era idêntica. O rapaz não devia ter mais que 20 anos, mas carregava uma confiança que Rodrigo reconheceu imediatamente como sua própria marca registrada. "Fernanda", conseguiu responder, tentando manter a compostura que havia aperfeiçoado em anos de negociações tensas. "Este é Diego, alguém muito especial em minha vida", ela disse, sem tirar os olhos do rosto de Rodrigo. O jovem estendeu a mão educadamente e, quando Rodrigo a apertou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Até o aperto de mão era familiar, firme e direto, exatamente como ele próprio cumprimentava parceiros de negócios. "É um prazer conhecê-lo, Sr. Almeida", Diego disse, e sua voz carregava uma formalidade estudada que não combinava com a idade. Rodrigo percebeu que vários convidados já haviam notado o encontro. Alguns sussurravam discretamente, enquanto comparavam os dois homens, e ele sentiu uma mistura de pânico e fascinação tomando conta de seus pensamentos. Durante 12 anos, havia tentado esquecer Fernanda. Havia construído um império empresarial para preencher o vazio que ela deixara. Mas nunca havia considerado a possibilidade de que pudesse ter deixado algo para trás. "Diego estuda administração na Fundação Getúlio Vargas", Fernanda continuou, observando atentamente cada reação de Rodrigo. "Ele tem muito interesse em empresas de grande porte." O rapaz sorriu. E, mais uma vez, Rodrigo viu seu próprio reflexo naquele rosto jovem. Era como olhar para uma versão mais nova de si mesmo, mas com uma serenidade que ele nunca havia possuído naquela idade. "Na verdade", Diego disse, "sempre tive curiosidade sobre seu trabalho, Sr. Almeida. Li vários artigos sobre como o senhor transformou uma pequena construtora em uma das maiores incorporadoras do Rio de Janeiro." A informação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Como um jovem universitário, saberia detalhes tão específicos sobre sua trajetória profissional. E por que Fernanda permitiria que ele soubesse tanto sobre um homem que, teoricamente, não significava nada para suas vidas? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. "Vocês me dão licença um momento?" Fernanda disse subitamente. "Preciso cumprimentar a organizadora do evento." Ela se afastou, deixando os dois homens sozinhos, e Rodrigo teve certeza de que aquilo não era coincidência. Fernanda sempre havia sido calculista, e cada movimento dela tinha um propósito específico. Durante os 3 anos de casamento, ele havia aprendido a decifrar suas estratégias, mas desta vez se sentia completamente perdido. "O senhor parece incomodado", Diego observou com uma perspicácia que surpreendeu Rodrigo. "São apenas... Você me lembra alguém." O jovem riu baixinho, um som que ecoou nas memórias de Rodrigo como um fantasma do passado. "Minha mãe sempre disse que eu tenho cara de empresário bem-sucedido. Talvez seja por isso que me identifico com histórias como a sua." "Sua mãe fala sobre empresários com frequência?" "Não exatamente", Diego respondeu, e algo em sua expressão mudou sutilmente. "Mas ela sempre me ensinou a admirar pessoas que constroem algo do nada. Disse que meu pai era assim.
Alguém que tinha visão para enxergar oportunidades onde outros viam apenas problemas. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. A descrição era exatamente como Fernanda costumava se referir a ele durante os primeiros anos de relacionamento, antes que tudo desmoronasse. "Você conhece seu pai?" perguntou, tentando manter a voz casual. "Não", Diego respondeu, e pela primeira vez demonstrou vulnerabilidade. "Ele não pôde estar presente durante meu crescimento. Minha mãe disse que ele era um homem importante, com muitas responsabilidades." As palavras cortaram Rodrigo mais fundo do que qualquer acusação poderia ter feito. Ele olhou ao redor do salão procurando Fernanda, mas ela havia desaparecido entre os grupos de convidados. Estava claro que ela havia orquestrado aquele encontro cuidadosamente. Mas quais eram suas verdadeiras intenções? "Diego", ele disse, tentando controlar o tremor em sua voz. "Posso perguntar quando você nasceu?" O jovem pareceu surpreso com a pergunta direta, mas respondeu sem hesitar. "Março de 2005. Por que a pergunta?" Rodrigo fez os cálculos rapidamente. Março de 2005. 9 meses antes da separação conturbada que havia destruído seu casamento. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma dolorosa em sua mente. Durante os últimos meses de relacionamento, Fernanda havia ficado estranha, distante, sempre inventando desculpas para evitar intimidade. Ele havia interpretado como sinal da deterioração do casamento, nunca suspeitando que pudesse haver outro motivo. "Senhor Almeida, o senhor está bem?" Diego perguntou, notando a palidez que havia tomado conta do rosto do empresário. "Sim, apenas... Você disse que sempre quis conhecer melhor o mundo empresarial. Por quê?" "Sinceramente." Diego hesitou por um momento antes de continuar. "Sempre senti que havia algo faltando na minha vida. Minha mãe é maravilhosa. Me deu tudo o que pôde. Mas eu sempre tive a sensação de que existia uma parte da minha história que ela não podia me contar. E você nunca pressionou para saber mais sobre seu pai?" "Tentei algumas vezes quando era adolescente", Diego admitiu, "mas percebi que fazia minha mãe sofrer. Ela sempre dizia que quando fosse a hora certa, eu saberia tudo. Achei que essa hora nunca chegaria, até ela me convidar para acompanhá-la hoje." Rodrigo sentiu um nó se formando em sua garganta. Fernanda havia planejado tudo aquilo. Ela havia esperado 12 anos para revelar a existência de Diego, e havia escolhido um evento público para fazê-lo, garantindo que ele não pudesse ter uma reação explosiva. Naquele momento, ela reapareceu ao lado deles, carregando 2 taças de champanhe. Ofereceu uma para Diego e manteve a outra para si, ignorando completamente Rodrigo. "Vocês estavam conversando sobre o quê?" perguntou com uma naturalidade forçada. "Sobre o mundo dos negócios", Diego respondeu, observando a tensão crescente entre os 2 adultos. "Senhor Almeida, o senhor mencionou que eu lembro alguém. Posso saber quem?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Fernanda, que sustentou seu olhar com uma mistura de desafio e vulnerabilidade que ele conhecia bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando se sentia encurralada, mas estava determinada a não recuar. "Você lembra muito um jovem que eu conheci há muitos anos", Rodrigo disse cuidadosamente. "Alguém que eu gostaria de ter conhecido melhor." Diego percebeu que havia uma conversa muito mais profunda acontecendo através de palavras aparentemente inocentes. Aos 20 anos, ele havia desenvolvido uma sensibilidade apurada para tensões não ditas, resultado de uma infância onde aprendera a ler nas entrelinhas de conversas que sua mãe julgava que ele não entendia. "Mãe", disse virando-se para Fernanda, "você também conhecia esse jovem?" Fernanda respirou fundo antes de responder, como se estivesse se preparando para saltar de um precipício. "Sim, Diego, conheci muito bem." "E era importante para você?" "Muito importante", ela admitiu, nunca tirando os olhos de Rodrigo. Diego olhou entre os 2 adultos e Rodrigo pôde ver o momento exato em que a inteligência do rapaz conectou os pontos. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e ele deu um passo instintivo para trás. "Mãe", ele disse,
e sua voz havia mudado completamente. Há algo que você precisa me contar? Fernanda fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma decisão firme neles que Rodrigo reconheceu. Era a mesma determinação que ela demonstrara quando decidiu deixá-lo 12 anos atrás. Diego, há muitas coisas que eu preciso te contar, mas não aqui, não assim. Não, Diego disse, surpreendendo ambos com a firmeza em sua voz. Eu acho que já esperei tempo suficiente, não acha? Rodrigo sentiu o coração acelerar. Durante anos havia se perguntado como seria ter um filho, como seria ver suas próprias características refletidas em outra pessoa. Agora, observando a determinação de Diego, reconhecia não apenas seus próprios traços físicos, mas também sua personalidade. O rapaz havia herdado sua teimosia e sua recusa em aceitar respostas evasivas. Diego, Fernanda começou, mas ele a interrompeu. Senhor Almeida, Diego disse, virando-se para Rodrigo com uma diretividade que cortou o ar como uma lâmina. O senhor é meu pai? A pergunta ecoou entre eles como um tiro em uma biblioteca silenciosa. Rodrigo sentiu todas as palavras que havia ensaiado mentalmente nos últimos minutos desaparecerem de sua mente. Olhou para Fernanda, que estava pálida como papel, depois de volta para Diego, que aguardava uma resposta com uma maturidade que deveria estar além de seus anos. Rodrigo começou, mas não conseguiu completar. Por favor, Diego insistiu. Só quero a verdade. Rodrigo olhou ao redor e percebeu que vários convidados estavam observando discretamente a cena. Alguns tinham telefones em punho, provavelmente registrando o momento para posteriores fofocas. A situação estava fugindo completamente do controle, mas a expressão de Diego não permitia mais evasivas. Sim, Rodrigo disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu acredito que sim. Diego fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse absorvendo o impacto de uma revelação que ele já suspeitava, mas ainda assim o abalava. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de alívio e raiva que deixou tanto Rodrigo quanto Fernanda em silêncio. 20 anos, Diego disse, sua voz crescendo em intensidade. 20 anos eu vivi me perguntando sobre minha origem, criando fantasias sobre quem seria meu pai. E vocês dois sabiam a verdade o tempo todo. Diego, deixe-me explicar. Fernanda tentou se aproximar, mas ele se afastou. Explicar o quê, mãe? Por que você mentiu para mim durante toda a minha vida? Por que me deixou acreditar que meu pai havia abandonado a gente, quando na verdade você nunca nem contou a ele que eu existia? A acusação atingiu Fernanda como um tapa. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela lutou para mantê-las sob controle. Não foi assim, ela sussurrou. Então como foi? Diego perguntou, e Rodrigo percebeu que o jovem havia herdado não apenas sua aparência, mas também sua capacidade de ir direto ao ponto quando queria respostas. Fernanda olhou ao redor do salão, percebendo que estavam se tornando o centro das atenções. Alguns convidados já sussurravam abertamente, e ela sabia que não tinham mais como conter a situação. Não aqui, ela disse firmemente. Se vocês querem a verdade completa, não será no meio de uma festa virando espetáculo para meia São Paulo. Rodrigo assentiu, reconhecendo a sabedoria na declaração. Como empresário, havia aprendido que certas conversas exigiam privacidade para serem produtivas. Minha casa fica a 15 minutos daqui, ele ofereceu hesitantemente. Podemos conversar lá. Diego olhou para a mãe, depois para Rodrigo e finalmente assentiu. Está bem, mas eu quero tudo. Cada detalhe, cada razão, cada desculpa. Não vou aceitar mais meias-verdades. Enquanto se dirigiam para a saída, Rodrigo sentiu o peso de todos os olhares sobre eles. Sabia que até o final da semana, aquela cena estaria em todos os blogs de fofoca da cidade. Sua vida privada, que ele havia guardado tão ciosamente ao longo dos anos, estava prestes a se tornar conhecimento público. No elevador, os três permaneceram em silêncio. Rodrigo observava Diego discretamente, ainda tentando absorver a realidade de que aquele jovem era seu filho. Fernanda estava visivelmente nervosa,
torcendo as mãos de um jeito que ele lembrava bem dos momentos de tensão durante o casamento. Diego, por sua vez, mantinha o olhar fixo nos números que mudavam no painel, sua mandíbula tensa, revelando a tempestade de emoções que enfrentava. A casa de Rodrigo em Ipanema havia sido seu refúgio durante os anos de solidão após o divórcio. Quando entraram na sala ampla com vista para o mar, ele percebeu como o ambiente refinado contrastava com a tensão que carregavam. Ofereceu bebidas, mais por protocolo do que por hospitalidade genuína, mas todos recusaram. Fernanda se sentou na poltrona mais distante do sofá, onde Rodrigo se acomodou. Diego escolheu permanecer de pé, posicionando-se onde podia ver ambos claramente. Era evidente que ele havia assumido o controle da situação e Rodrigo se impressionou com a maturidade do rapaz. Agora, Diego disse cruzando os braços, quero que vocês me expliquem como chegamos a este ponto. E quero começar pelo início. Fernanda respirou fundo, organizando os pensamentos antes de falar. Quando descobri que estava grávida, seu pai e eu já estávamos separados há 3 semanas. O casamento havia terminado de forma muito dolorosa. Dolorosa como? Diego pressionou. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente no sofá. Havia detalhes daquela época que preferia manter enterrados, mas sabia que não poderia mais evitar a verdade. Descobri que sua mãe estava tendo um relacionamento com outra pessoa, ele disse, evitando olhar para Fernanda. Encontrei mensagens, evidências. Confrontei ela. Houve uma discussão terrível e decidimos nos separar. Era verdade? Diego perguntou diretamente para a mãe. Fernanda fechou os olhos, claramente revivendo memórias dolorosas. Sim, ela admitiu. Mas não era um relacionamento sério. Era apenas... Eu estava me sentindo negligenciada, sozinha. Seu pai trabalhava 16 horas por dia. Estava construindo a empresa e eu me senti abandonada durante meses. Isso justifica a traição? Rodrigo perguntou, deixando transparecer a amargura que ainda carregava. Não, Fernanda respondeu imediatamente. Nunca justifica. Foi a pior decisão da minha vida e eu carreguei a culpa desde então. Diego absorveu as informações em silêncio por alguns momentos antes de continuar. E quando você descobriu a gravidez, por que não contou a ele? Porque eu tinha orgulho demais e medo demais, Fernanda admitiu, lágrimas finalmente escapando de seus olhos. Orgulho porque havia arruinado nosso casamento com minha estupidez e medo porque não sabia como ele reagiria. Medo de quê exatamente? Rodrigo perguntou genuinamente curioso. Medo de que você me odiasse ainda mais. Medo de que tentasse tirar a criança de mim. Medo de que usasse seu dinheiro e influência para me destruir completamente. A confissão atingiu Rodrigo como um soco. Durante todos aqueles anos, ele havia assumido que Fernanda simplesmente não se importava, que havia seguido em frente sem olhar para trás. Nunca havia considerado que ela pudesse estar enfrentando seus próprios demônios. Você realmente achou que eu faria isso? Ele perguntou, sua voz mais suave. Rodrigo, você estava furioso. Nos últimos dias antes da separação, você falou coisas... Disse que eu havia destruído sua capacidade de confiar em alguém, que nunca me perdoaria. Eu estava grávida, assustada e não conseguia encontrar coragem para enfrentar sua raiva novamente. Diego escutou tudo em silêncio, processando as emoções complexas que envolviam seus pais. Aos 20 anos, ele já havia experimentado relacionamentos suficientes para entender que o amor e o ódio frequentemente caminhavam lado a lado. E durante todos esses anos, ele disse finalmente, nenhum dos dois pensou em procurar o outro? Nenhuma vez. Rodrigo e Fernanda se olharam, reconhecendo a simplicidade devastadora da pergunta. Eu pensei, Rodrigo admitiu. Muitas vezes, especialmente nos primeiros anos. Mas sempre concluía que você havia seguido em frente, talvez se casado novamente. Achei que seria melhor deixar o passado enterrado. E eu, Fernanda continuou, tinha medo de que você rejeitasse Diego. Preferi criar a fantasia de que um dia, quando ele fosse mais velho, talvez pudesse escolher te conhecer por conta própria.
Mas esse dia nunca chegaria se vocês nunca se encontrassem. Diego apontou com uma lógica implacável. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O silêncio que se seguiu foi pesado, com arrependimentos não expressos e oportunidades perdidas. Diego caminhou até a janela, contemplando o oceano que se estendia infinitamente diante dele. Quando se virou novamente, havia uma determinação em seus olhos que surpreendeu ambos os pais. Está bem, ele disse. Entendo que vocês eram jovens, orgulhosos e cometeram erros, mas eu não sou mais uma criança e não vou fingir que isso não me afetou profundamente. Diego, Fernanda começou. Deixe-me terminar. Ele interrompeu gentilmente. Durante 20 anos eu criei uma imagem do meu pai na minha cabeça. Às vezes, ele era um herói que voltaria para nos salvar. Às vezes, era um vilão que nos havia abandonado. Nunca imaginei que a verdade fosse que vocês dois eram apenas pessoas normais, que fizeram escolhas ruins em momentos difíceis. Rodrigo sentiu um aperto no peito. A maturidade de Diego o impressionava e o entristecia ao mesmo tempo. Seu filho havia crescido, enfrentando questões que deveriam ter sido resolvidas pelos adultos. O que você quer de nós agora? Rodrigo perguntou. Honestidade, Diego respondeu sem hesitar. E tempo. Quero conhecer quem vocês realmente são hoje, não quem eram há 20 anos. Quero entender minha história familiar, conhecer meus avós, saber de onde venho completamente. Seus avós, Rodrigo disse, sentindo outro peso no estômago. Eles não sabem sobre você. Como assim não sabem? Diego perguntou. Nunca contei a eles sobre a possibilidade de ter um neto. Depois da separação, preferi não tocar no assunto. Diego riu, mas não havia humor em sua risada. Então não é apenas a minha vida que foi construída sobre segredos. Toda a família foi mantida no escuro. Meus pais sempre perguntaram se eu não queria tentar reconstruir minha vida, ter filhos. Rodrigo explicou. Mas depois do que aconteceu com sua mãe, eu fechei essa porta. E agora? Diego perguntou. Você quer abri-la novamente? A pergunta ecoou na sala como um desafio. Rodrigo olhou para o jovem que era inquestionavelmente seu filho, depois para a mulher que havia sido o amor de sua vida, e tentou encontrar palavras para expressar emoções que nem ele mesmo compreendia completamente. Eu gostaria de tentar, ele disse finalmente. Mas não sei como. Não sei como ser pai de um jovem de 20 anos. Não sei como superar 20 anos de mágoa e construir algo novo. Talvez, Fernanda disse pela primeira vez em muito tempo, possamos aprender juntos. Diego observou os dois pais, vendo neles não os gigantes de sua imaginação infantil, mas pessoas vulneráveis tentando navegar em águas desconhecidas. Era uma perspectiva desconcertante e libertadora ao mesmo tempo. Eu tenho condições, ele anunciou. Que tipo de condições? Rodrigo perguntou. Primeiro, nada de compensações financeiras. Não quero que me ofereçam carros, apartamentos ou qualquer coisa que pareça uma tentativa de comprar meu perdão ou afeição. Rodrigo assentiu, reconhecendo a sabedoria na condição. Como empresário bem-sucedido, sua primeira inclinação sempre era resolver problemas através de recursos financeiros. Segundo, Diego continuou, quero conhecer meus avós, mas vocês vão contar a eles a verdade antes. Não quero ser uma surpresa que cause problemas na família. E terceiro, Fernanda perguntou. Terceiro, vocês duas precisam resolver suas questões pendentes entre si. Não vou ser usado como ponte para uma reconciliação, nem como arma em uma guerra antiga. Se vão fazer parte da minha vida, precisam pelo menos conseguir estar na mesma sala sem criar tensão. As condições eram razoáveis, mas Rodrigo sabia que a terceira seria a mais difícil de cumprir. 12 anos de ressentimento não se dissolviam facilmente, mesmo diante da revelação extraordinária que enfrentavam. Posso perguntar uma coisa? Rodrigo disse. Por que agora? Por que decidiu me contar sobre Diego hoje? Fernanda hesitou antes de responder.
Porque Diego começou a fazer perguntas que eu não conseguia mais evitar. E porque ele está começando a vida adulta, tomando decisões importantes, e eu percebi que estava sendo egoísta ao privá-lo de metade de sua herança emocional. E também, Diego acrescentou, porque eu disse que se ela não me trouxesse para conhecê-lo, eu iria procurá-lo por conta própria. Rodrigo não pôde evitar um sorriso. A determinação de Diego era definitivamente um traço de família. E como você sabia onde me encontrar? Pesquisa. Diego respondeu simplesmente. Você é uma figura pública, suas aparições sociais são divulgadas. Não foi difícil descobrir que estaria na gala hoje. Você planejou isso há quanto tempo? 6 meses, Diego admitiu. Desde que completei 20 anos e decidi que era hora de tomar controle da minha própria vida. Rodrigo ficou impressionado com o planejamento e a paciência do rapaz. Eram qualidades que ele reconhecia como essenciais no mundo dos negócios e se perguntou que tipo de homem Diego se tornaria com a educação adequada. Você disse que estuda administração, Rodrigo comentou. É algo que realmente te interessa ou escolheu porque pensei que poderia me ajudar a entender como você pensa? Diego completou a pergunta. Um pouco dos dois, na verdade. Sempre tive fascínio por como as empresas funcionam, mas sim, também esperava que me desse insights sobre meu pai. E o que aprendeu? Que você é muito mais complicado do que qualquer livro de administração poderia explicar. Fernanda observou a interação entre pai e filho com uma mistura de satisfação e ansiedade. Durante anos havia imaginado como seria se eles se conhecessem, mas a realidade era mais intensa do que qualquer fantasia. Rodrigo, ela disse, você quer saber como Diego cresceu? Que tipo de pessoa ele se tornou? Sim, Rodrigo respondeu imediatamente. Quero saber tudo. Fernanda sorriu pela primeira vez desde que haviam chegado à casa. Ele sempre foi curioso, determinado. Aos 5 anos, desmontou completamente um relógio para entender como funcionava. Nunca conseguiu montá-lo de volta, mas passou horas tentando. Como você sustentou vocês dois durante todos esses anos? A pergunta era delicada, mas Diego assentiu encorajadoramente para a mãe. Trabalhei em várias coisas, Fernanda respondeu. Consultoria de marketing para pequenas empresas, vendas, até fiz bolos por encomenda durante um período. Não foi fácil, especialmente nos primeiros anos. Rodrigo sentiu uma pontada de culpa ao imaginar Fernanda lutando sozinha para criar Diego, enquanto ele construía seu império empresarial. E vocês enfrentaram dificuldades financeiras sérias? Algumas vezes, Diego respondeu honestamente. Mas minha mãe sempre conseguiu dar um jeito. Ela me ensinou que valor não se mede por quanto dinheiro você tem, mas por como você enfrenta os desafios. É uma lição valiosa, Rodrigo admitiu. Uma que eu talvez não tivesse sido capaz de ensinar. Por que não? Porque sempre tive dinheiro como solução para problemas. Nunca aprendi a valorizar a luta, apenas a vitória. Diego processou a resposta em silêncio, reconhecendo uma vulnerabilidade em Rodrigo que não havia esperado encontrar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Diego disse. Claro. Você é feliz? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Era algo que ninguém havia perguntado diretamente em anos. Eu pensava que era. Ele respondeu lentamente. Tinha sucesso, dinheiro, respeito. Mas agora, olhando para você, percebo que sempre senti que faltava algo importante na minha vida. E agora sabe o que era? Família verdadeira. Rodrigo disse sem hesitar. Não apenas sucesso profissional, mas conexões reais com pessoas que importam. Fernanda sentiu lágrimas se formarem novamente, lembrando-se do homem por quem havia se apaixonado décadas atrás. Sob toda a dureza empresarial, Rodrigo ainda carregava a vulnerabilidade que a havia atraído inicialmente. E você, mãe? Diego perguntou virando-se para Fernanda. Você é feliz? Sou orgulhosa de você, ela respondeu. Mas sempre carreguei o peso da culpa por ter privado vocês dois um do outro. Essa culpa me impediu de ser completamente feliz. E se conseguíssemos resolver isso agora? Diego perguntou. Se conseguíssemos construir algo novo apesar dos erros do passado? Rodrigo e Fernanda se olharam.
ambos vendo no outro não o inimigo que haviam criado em suas mentes, mas pessoas feridas tentando encontrar um caminho para a cura. Eu gostaria de tentar, Fernanda disse. Eu também, Rodrigo concordou. Diego sorriu e pela primeira vez desde a revelação parecia genuinamente esperançoso. Então vamos estabelecer algumas regras básicas para como isso vai funcionar. Nos dias seguintes, a notícia do reencontro de Rodrigo com a ex-esposa e a descoberta de um filho começou a circular discretamente entre os círculos sociais do Rio de Janeiro. Como Rodrigo havia temido, alguns blogs de fofoca conseguiram fotografias da cena na gala, gerando especulações e teorias que variavam do romântico ao escandaloso. Diego, que nunca havia experimentado atenção pública, ficou inicialmente desconfortável com os olhares curiosos que recebia na universidade. Alguns colegas faziam perguntas indiscretas sobre sua nova família, enquanto outros o tratavam de forma diferente ao descobrir sua conexão com um dos empresários mais conhecidos da cidade. Como você lida com isso? Diego perguntou para Rodrigo durante um de seus encontros semanais. Eles haviam estabelecido uma rotina de almoços às terças-feiras em um restaurante discreto em Ipanema, longe das multidões e dos olhares curiosos. Aprendi a ignorar o que não importa, Rodrigo respondeu. No mundo dos negócios, sempre há pessoas tentando encontrar maneiras de usar sua vida pessoal contra você. A chave é não dar a eles mais munição do que o necessário. Mas isso não te deixa isolado? Sim, Rodrigo admitiu. E talvez seja por isso que eu tenha perdido tantas conexões importantes ao longo dos anos, incluindo vocês. Diego assentiu, começando a entender as pressões que moldaram a personalidade de seu pai. Ao mesmo tempo, ele estava determinado a não permitir que essas mesmas pressões o transformassem em alguém que ele não queria ser. Falei com meus avós sobre você, Rodrigo disse, mudando de assunto. Como foi? Complicado. Eles ficaram chocados, obviamente. Minha mãe chorou, meu pai ficou furioso comigo por ter mantido segredo por tanto tempo. E agora? Agora eles querem conhecê-lo desesperadamente. Minha mãe já está planejando um almoço de família, e meu pai está pesquisando sua trajetória acadêmica como se fosse uma investigação oficial. Diego riu, imaginando os avós que nunca conhecera. Eles são assim mesmo? Minha mãe é emotiva, meu pai é analítico. Ambos são teimosos e protetivos com a família. Você vai gostar deles e eles vão te adorar. E Fernanda, eles ainda guardam ressentimento? Rodrigo hesitou antes de responder. A mágoa, sim. Eles nunca entenderam completamente o que aconteceu entre nós e se sentiram traídos quando descobriram que perderam 20 anos com um neto por causa de segredos e orgulho. Isso é justo? Parcialmente, mas também reconheço que eu contribuí para a situação ao nunca ter tentado resolver as coisas com sua mãe. Diego apreciou a honestidade de Rodrigo. Durante suas conversas, havia descoberto que seu pai era capaz de autocrítica de uma forma que ele não havia esperado. Posso fazer uma sugestão? Diego disse. Claro. Que tal se os três jantarmos juntos uma vez? Você, eu e minha mãe, num lugar neutro, só para vocês tentarem conversar como adultos civilizados. A sugestão deixou Rodrigo visivelmente desconfortável. Não sei se é uma boa ideia. Ainda há muita tensão entre nós. Exatamente por isso que precisa acontecer. Diego cruzou os braços numa pose que Rodrigo reconheceu como espelho de sua própria teimosia. Vocês dois são importantes para mim agora. Não posso continuar navegando entre vocês como se fossem países inimigos. E se criarmos uma situação ainda mais tensa? Então pelo menos teremos tentado. E eu terei certeza de que vocês não estão dispostos a fazer o esforço necessário para me incluir nas suas vidas. A manipulação era sutil, mas eficaz. Rodrigo reconheceu a tática porque já havia usado similares em negociações empresariais. Você aprendeu a negociar muito bem, ele comentou com um sorriso relutante. Aprendi observando adultos que evitavam conversas difíceis durante 20 anos. Diego respondeu sem malícia. Fingi que se eu quero uma família funcional, vou ter que tomar a liderança.
Está bem, vou conversar com sua mãe sobre o jantar. Obrigado. Eles continuaram comendo em silêncio por alguns minutos antes de Rodrigo fazer uma pergunta que havia estado evitando. Diego, você me vê como pai ou apenas como um homem que contribuiu geneticamente para sua existência? A pergunta era crua e vulnerável, revelando inseguranças que Rodrigo raramente admitia para si mesmo. Honestamente, Diego respondeu, ainda estou descobrindo isso. Há momentos em que vejo suas manias e reconheço coisas em mim mesmo, e nesses momentos sinto uma conexão. Mas também há anos de história que não compartilhamos, experiências que não vivemos juntos. E isso te incomoda? Me deixa triste às vezes, especialmente quando você conta sobre sua infância ou sobre como aprendeu lições importantes. Penso em como teria sido diferente se eu tivesse estado lá para aprender essas coisas diretamente. Eu também penso nisso, Rodrigo admitiu. Perdi seus primeiros passos, suas primeiras palavras, suas conquistas na escola. São coisas que nunca poderemos recuperar. Não, Diego concordou, mas podemos criar novas experiências a partir de agora. A resposta trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Rodrigo. A capacidade de Diego de ser ao mesmo tempo realista e otimista o impressionava constantemente. O que você gostaria que fizéssemos juntos? Quero conhecer seu trabalho. Não porque planejo herdar sua empresa, mas porque quero entender o que te motiva, o que consome tanto da sua energia. E depois da faculdade, você tem planos específicos? Quero construir algo próprio, Diego disse com convicção. Talvez no mercado imobiliário como você, talvez em área completamente diferente, mas quero que seja resultado do meu próprio esforço. Mesmo sabendo que eu poderia facilitar muito esse processo, especialmente por causa disso. Quero ganhar meu próprio respeito antes de ganhar o seu. Rodrigo assentiu, reconhecendo a sabedoria na perspectiva do filho. Era exatamente o tipo de atitude que ele respeitava no mundo dos negócios, e o orgulhava ver que Diego havia desenvolvido essa mentalidade independentemente. Há algo sobre minha vida que você gostaria de saber? Sim, Diego respondeu sem hesitar. Por que você nunca se casou de novo? Por que nunca tentou ter outros filhos? A pergunta atingiu Rodrigo em cheio. Era algo que ele mesmo havia se questionado ao longo dos anos, mas nunca havia articulado uma resposta clara. Acho que nunca superei completamente o que aconteceu com sua mãe. Não apenas a traição, mas toda a situação. Me fechei emocionalmente para evitar ser ferido novamente. Mas isso significa que você desperdiçou 20 anos da sua vida por causa de mágoa? Possivelmente. Ou talvez estava inconscientemente preservando espaço para uma família que não sabia que já existia. Diego considerou a resposta, impressionado com a profundidade emocional que Rodrigo demonstrava em particular, tão diferente da imagem pública de empresário implacável. E agora, você ainda se sente fechado emocionalmente? Menos do que antes. Conhecer você mudou algo em mim. Abriu possibilidades que eu havia enterrado, incluindo a possibilidade de perdoar minha mãe. A pergunta foi direta e difícil. Rodrigo mexeu a comida no prato enquanto organizava os pensamentos. Eu não sei se perdão é a palavra certa, mas sim, conhecer você me ajudou a ver que guardar rancor apenas me prejudicou. Sua mãe tomou uma decisão ruim 20 anos atrás, mas as consequências dessa decisão me afetaram tanto quanto a ela. Você acha que pode construir uma nova relação com ela? Talvez não romântica, mas talvez civilizada. Por você. Diego sorriu sabendo que era um progresso significativo. Quando Rodrigo mencionou a ideia do jantar para Fernanda, sua reação inicial foi de pânico. Não sei se consigo fazer isso, ela confessou para Diego durante uma conversa em casa. Estar sozinha numa sala com ele me deixa nervosa. Tenho medo de que acabemos discutindo e arruinando todo o progresso que fizemos. Mãe, Diego disse pacientemente, vocês são adultos. 2 profissionais bem-sucedidos que conseguem lidar com situações complexas no trabalho. Por que não conseguiriam ter uma conversa civilizada? Porque há muita história entre nós, muita dor, muita culpa. Exatamente.
E essa história precisa ser resolvida se vocês querem fazer parte da minha vida de forma saudável. Fernanda suspirou, reconhecendo a verdade nas palavras do filho. Você cresceu muito sábio para seus 20 anos. Cresci observando adultos complicarem situações simples. Diego respondeu com um sorriso travesso. Aprendi que, às vezes, a solução mais óbvia é também a mais difícil de implementar. E qual seria a solução óbvia neste caso? Conversar honestamente sobre o passado, aceitar responsabilidades pelos erros e decidir como querem prosseguir. Sem drama, sem acusações, apenas 3 pessoas tentando construir uma dinâmica familiar funcional. Fernanda riu, apesar da ansiedade. Você faz parecer simples. Não é simples, é direto, a diferença. O jantar foi marcado para uma quinta-feira em um restaurante italiano discreto em Leblon. Diego chegou primeiro, escolhendo uma mesa em local reservado onde poderiam conversar sem ser incomodados. Rodrigo chegou pontualmente, vestindo um terno escuro que o fazia parecer mais como empresário do que como pai, tentando reconstruir uma família. Fernanda apareceu 5 minutos depois, elegante, mas visivelmente nervosa. Obrigado por aceitarem fazer isso, Diego disse quando todos se acomodaram. Obrigado por nos forçar, Rodrigo respondeu com humor seco. Não foi força, Fernanda corrigiu. Foi bom senso que nenhum de nós teve coragem de exercer sozinhos. Eles pediram a comida em um silêncio levemente desconfortável, mas quando o vinho chegou, Rodrigo levantou sua taça. Gostaria de fazer um brinde, ele disse. A segunda chance que não sabíamos que precisávamos. E ao filho que nos obrigou a crescer finalmente, Fernanda acrescentou olhando carinhosamente para Diego. Eles beberam, e algo na atmosfera se relaxou ligeiramente. Rodrigo, Fernanda disse respirando fundo, há coisas que preciso te dizer, coisas que deveria ter dito há 20 anos. Estou ouvindo. Eu traí você, não porque não te amava, mas porque tinha medo do quanto te amava. Medo de me perder completamente em você, de não ter identidade própria. A confissão era algo que Rodrigo nunca havia considerado, e ele se recostou na cadeira, processando a informação. Isso não justifica o que fiz, Fernanda continuou. Mas explica por que fiz. Era imaturidade emocional, não falta de amor. E por que não me contou sobre Diego? Porque depois da forma como terminamos, eu tinha certeza de que você me odiaria para sempre, e não consegui suportar a ideia de que pudesse odiar nosso filho também. Você realmente acreditou que eu seria capaz de odiar uma criança? Não racionalmente, mas emocionalmente estava devastada demais para pensar claramente. Diego escutou a conversa em silêncio, vendo seus pais como pessoas falíveis tentando entender erros que haviam definido 20 anos de suas vidas. E você? Fernanda perguntou para Rodrigo. Há coisas que você quer me dizer? Sim, Rodrigo respondeu. Quero me desculpar por ter sido tão inflexível, por ter transformado nossa separação numa guerra, em vez de tentar entender por que você fez o que fez. Você tinha direito de estar furioso, mas não tinha direito de ser cruel. Disse coisas que não deveria ter dito. Criei uma situação tão hostil que você se sentiu obrigada a me excluir da vida de Diego. Nós dois cometemos erros, Fernanda disse. Sim, e nosso filho pagou o preço pelos erros dos dois. Eles olharam para Diego, que havia estado observando o intercâmbio com atenção. Como você se sente sobre tudo isso? Rodrigo perguntou. Aliviado, Diego respondeu honestamente. Durante anos imaginei que um de vocês era vilão e o outro era vítima. É mais fácil lidar com a verdade de que vocês eram apenas pessoas jovens que não sabiam como lidar com problemas complicados. E agora? Fernanda perguntou. O que você quer de nós? Quero que vocês sejam meus pais. Não necessariamente juntos romanticamente, mas funcionalmente. Quero poder convidar ambos para minha formatura, sem me preocupar se vocês vão conseguir ficar na mesma sala. Quero poder ter filhos um dia e saber que meus pais vão conseguir ser avós civilizados para eles. A visão de futuro que Diego pintou tocou ambos profundamente. Podemos fazer isso, Rodrigo disse. Podemos aprender a ser família de uma forma diferente.
Concordo. Fernanda assentiu. Mas vai exigir esforço de todos nós. Estou disposto a fazer esse esforço, Diego disse. E vocês? Sim, responderam em uníssono. O resto do jantar passou em conversa mais leve, com Rodrigo e Fernanda, compartilhando histórias de Diego criança que o outro havia perdido, e Diego fazendo perguntas sobre a vida de ambos após a separação. Quando saíram do restaurante, havia uma sensação de possibilidade no ar que nenhum dos três havia sentido em muito tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se estabeleceu. Diego manteve seus almoços semanais com Rodrigo, mas também criou momentos específicos para conversar com Fernanda sobre como a presença do pai estava afetando suas vidas. Fernanda, por sua parte, estava enfrentando uma mistura complexa de emoções conforme observava o relacionamento entre Diego e Rodrigo se desenvolver. Como você se sente vendo-os juntos? Perguntou Marina, sua melhor amiga, durante um café numa tarde de domingo. É estranho, Fernanda admitiu. Há momentos em que vejo Rodrigo rir de algo que Diego disse, e reconheço o homem por quem me apaixonei há 25 anos. Isso mexe comigo mais do que gostaria de admitir. Você ainda sente algo por ele? Não sei se é amor ou apenas nostalgia, mas há definitivamente algo que nunca se resolveu completamente entre nós. E Diego percebe isso? Ele é muito observador. Tenho certeza de que nota as tensões subtis, mas tem sido gentil o suficiente para não comentar. Você acha que Rodrigo sente algo parecido? Fernanda hesitou antes de responder. Às vezes pego ele me olhando de um jeito como se estivesse tentando decifrar algo, mas ele sempre foi difícil de ler quando se trata de emoções. E se ele ainda tiver sentimentos por você? Não sei se seria bom ou terrível, Fernanda riu nervosamente. Já complicamos bastante as coisas uma vez. Enquanto isso, Rodrigo estava enfrentando suas próprias reflexões internas. Durante uma reunião de trabalho, percebeu que estava pensando mais em Diego e Fernanda do que nos contratos que precisava analisar. A situação o incomodava porque sempre havia sido capaz de compartimentalizar sua vida pessoal e profissional. Você está bem? Perguntou Carlos, seu sócio mais antigo, durante uma pausa na reunião. Por que pergunta? Porque você parece distraído há algumas semanas. Isso não é típico seu. Rodrigo considerou se deveria compartilhar os desenvolvimentos recentes de sua vida pessoal, mas decidiu que Carlos merecia uma explicação, já que trabalhavam juntos há 15 anos. Descobri que tenho um filho, ele disse simplesmente. Carlos quase se engasgou com o café. Como assim descobriu? A situação é complicada, mas ele tem 20 anos e acabei de conhecê-lo há algumas semanas. E isso está mexendo com você? Mais do que esperava. Me fez repensar muitas escolhas que fiz ao longo dos anos, incluindo a decisão de nunca constituir família, entre outras coisas. Carlos assentiu, compreendendo que o amigo estava passando por uma transformação pessoal significativa. Posso dar um conselho não solicitado? Claro. Você sempre foi excelente em construir negócios porque tem visão de longo prazo. Aplique a mesma estratégia à sua vida pessoal. Não tente resolver tudo de uma vez, mas tenha clareza sobre onde quer chegar. O conselho ecoou na mente de Rodrigo durante os dias seguintes. Ele começou a se questionar não apenas sobre seu relacionamento com Diego, mas também sobre que tipo de vida queria construir dali em diante. A primeira visita de Diego à empresa de Rodrigo foi um marco emocional para ambos. Rodrigo havia passado dias planejando o roteiro, querendo mostrar ao filho não apenas o sucesso financeiro, mas também os princípios e a ética que governavam seus negócios. Impressionante, Diego disse enquanto caminhavam pelo escritório moderno com vista panorâmica para a Lagoa Rodrigo de Freitas. É muito maior do que imaginei. Começou pequeno, Rodrigo explicou. No início, era só eu e 2 engenheiros num escritório de 3 salas em Copacabana. E como chegou a isso? Diego gesticulou para o ambiente elegante ao redor. Muito trabalho.
Algumas decisões arriscadas que deram certo e, honestly, muita sorte. O mercado imobiliário carioca explodiu nos anos 2000 e estávamos posicionados corretamente para aproveitar. Eles pararam na sala de conferências principal, onde Rodrigo havia preparado uma apresentação informal sobre a história da empresa. "Por que está me mostrando tudo isso?" Diego perguntou. "Porque quero que entenda o que consumiu tanto da minha vida ao longo dos anos. E também porque, se um dia você decidir trabalhar no mercado imobiliário, quero que comece entendendo tanto os sucessos quanto os erros que cometi. Você quer que eu trabalhe na empresa? Quero que você faça as próprias escolhas", Rodrigo respondeu cuidadosamente. "Mas se escolher este caminho, estará sempre disponível para você." Diego assentiu, apreciando que Rodrigo não estava pressionando, apenas oferecendo opções. "Posso conhecer alguns dos seus funcionários?" "Claro, há pessoas aqui que trabalham comigo há mais de 10 anos. Elas conhecem melhor do que qualquer um os altos e baixos desta empresa." Durante as apresentações, Diego notou como os funcionários reagiam a Rodrigo com uma mistura de respeito e afeto genuíno. Era claro que, apesar da reputação de dureza nos negócios, ele havia criado um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentiam valorizadas. "Seu pai é um bom chefe", comentou Lucia, a diretora financeira, quando Rodrigo saiu brevemente para atender uma ligação. "Exigente, mas justo, e leal aos funcionários que demonstram competência e dedicação." "Há quanto tempo trabalha com ele?" 12 anos. Comecei como assistente e ele me deu oportunidades de crescer conforme provei minha capacidade." "E como pessoa, como ele é para trabalhar?" "Focado, às vezes intenso demais, mas nos últimos anos tem ficado mais reflexivo, menos impaciente. E ultimamente," ela baixou a voz, "parece mais humano, se é que posso dizer assim." Quando Rodrigo retornou, Diego estava conversando animadamente com a equipe de arquitetura sobre um projeto residencial em Barra da Tijuca. "Ele tem boas ideias", comentou Roberto, o arquiteto-chefe, para Rodrigo. "Consegue ver ângulos que muitos jovens não notam." "É filho meu", Rodrigo respondeu com orgulho mal disfarçado. "Ah, então a inteligência é genética mesmo." Roberto riu. No caminho de volta para casa, Diego estava quieto, processando tudo que havia visto e ouvido. "O que achou?" Rodrigo perguntou. "Estou impressionado", Diego admitiu. "Não apenas com o tamanho da empresa, mas com como as pessoas falam de você. É claro que te respeitam genuinamente. Isso é importante para você?" "Sim. Diz muito sobre seu caráter saber que pessoas que trabalham com você há anos escolhem continuar trabalhando com você." "E como isso muda sua percepção sobre mim?" Diego considerou a pergunta cuidadosamente. "Me faz entender por que você se dedicou tanto ao trabalho. Não era apenas sobre dinheiro ou sucesso, era sobre construir algo significativo. E também me ajuda a entender por que não sobrou muito tempo para relacionamentos pessoais durante todos esses anos." A observação era perspicaz e atingiu Rodrigo em cheio. "Você acha que foi um erro?" "Acho que foi uma escolha que teve consequências que você não antecipou completamente. Não necessariamente um erro, mas talvez não a decisão mais equilibrada." "E agora, o que você acha que deveria fazer?" "Acho que você deveria pensar sobre que tipo de legado quer deixar além da empresa. Que tipo de relacionamentos quer construir nos próximos anos." A conversa continuou durante o jantar, em um restaurante próximo à empresa, onde Rodrigo encontrou-se compartilhando detalhes sobre sua vida que raramente discutia com alguém. "Posso perguntar sobre outros relacionamentos que você teve ao longo dos anos?" Diego disse. "Houve algumas mulheres", Rodrigo admitiu, "mas nunca consegui me conectar profundamente com ninguém. Sempre havia uma barreira emocional que eu não conseguia ultrapassar." "Por causa do que aconteceu com minha mãe?" "Parcialmente, mas também porque me acostumei a viver sozinho, a tomar decisões independentes. Relacionamentos requerem compromisso e vulnerabilidade, que eu não estava disposto a oferecer." "E agora você estaria?" Rodrigo parou de comer e olhou fixamente para Diego. "Honestamente, conhecer você mudou algo em mim. Me fez perceber que isolamento não é a mesma coisa que independência."
Isso significa que você está aberto a relacionamentos românticos novamente? Talvez. Mas também significa que estou mais interessado em fortalecer os relacionamentos familiares que já existem. Diego sorriu, entendendo a implicação. Incluindo o relacionamento com minha mãe? Nosso relacionamento mudou muito nas últimas semanas. Não sei se voltará a ser romântico, mas definitivamente se tornou mais respeitoso e até carinhoso. Como ela reagiria se soubesse que você está pensando nela dessa forma? Não sei. Rodrigo admitiu. E não sei se deveria descobrir. Podem haver feridas muito profundas para serem curadas completamente. Ou talvez vocês dois tenham crescido o suficiente para lidar com questões que não conseguiam resolver há 20 anos. A sugestão ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Você acha que deveríamos tentar? Rodrigo perguntou. Acho que vocês deveriam ser honestos sobre o que sentem e deixar que a verdade guie as decisões. Não por mim, mas por vocês mesmos. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, passou horas na varanda contemplando o oceano e refletindo sobre a conversa com Diego. Pela primeira vez em anos, permitiu-se considerar a possibilidade de que sua vida pessoal pudesse ser tão rica e recompensadora quanto sua vida profissional. Enquanto isso, Fernanda estava enfrentando seus próprios dilemas. Diego havia mencionado casualmente que Rodrigo parecia mais relaxado e contemplativo, e ela se perguntava se a presença de um filho estava mudando sua perspectiva sobre vida e relacionamentos. Mãe, Diego disse durante o café da manhã numa segunda-feira. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda ama o pai? A pergunta era direta demais para ser evitada, e Fernanda sentiu o rosto avermelhar. Por que está perguntando isso? Porque noto como vocês olham um para o outro quando acham que ninguém está prestando atenção. E porque quero entender se há a possibilidade de vocês resolverem isso de uma vez por todas. Resolver o quê? O que ficou pendente entre vocês há 20 anos? A atração que claramente ainda existe, os sentimentos não resolvidos, a química que qualquer pessoa pode notar quando vocês estão na mesma sala. Fernanda suspirou, sabendo que não poderia mais evitar a conversa. É complicado, Diego. Há muita história, muita dor. Mas há também muito amor não resolvido. Como você pode ter certeza? Porque vocês dois mudaram completamente quando encontraram um ao outro novamente. Minha mãe, que sempre foi séria e controlada, fica nervosa e emotiva perto dele. E ele, que tem reputação de ser implacável nos negócios, fica gentil e vulnerável quando fala sobre você. As observações de Diego eram perspicazes demais para serem ignoradas. E se tentarmos novamente e não der certo? E se magoarmos um ao outro ainda mais? E se der certo? E se vocês foram pessoas diferentes agora, capazes de construir algo que não conseguiram criar quando eram jovens? Você realmente quer que seus pais voltem a ficar juntos? Quero que meus pais sejam felizes, Diego respondeu honestamente. Se isso significa juntos, ótimo. Se significa cada um seguindo caminhos separados mais civilizados, também está bem. Mas quero que parem de desperdiçar energia emocional com questões não resolvidas. Fernanda percebeu que Diego havia articulado algo que ela própria vinha sentindo, mas não conseguia expressar. E se ele não sentir a mesma coisa? Só há uma maneira de descobrir. Como? Conversando honestamente com ele. Não sobre mim, não sobre o passado, mas sobre o que vocês sentem agora, como pessoas maduras que conheceram felicidade e tristeza suficientes para saber o que realmente importa. A conversa deixou Fernanda pensando durante todo o dia. Quando Diego saiu para a universidade, ela ficou sozinha em casa refletindo sobre os últimos meses e como sua vida havia mudado completamente desde que decidira apresentar Diego a Rodrigo. Havia passado 20 anos construindo uma identidade como mãe solteira forte e independente, mas agora se questionava se essa identidade havia sido escolha ou mecanismo de defesa. Talvez fosse hora de explorar outras possibilidades para sua vida. Naquela mesma tarde, Rodrigo ligou inesperadamente. Fernanda, posso te convidar para um café?
Há algumas coisas que gostaria de conversarmos, só nós dois. O convite a pegou desprevenida, mas havia algo em sua voz que a impediu de recusar. Claro, onde e quando? Que tal aquela cafeteria em Ipanema onde costumávamos ir durante o namoro? Amanhã às 3? A escolha do local não era coincidência, e ambos sabiam disso. Está bem, te vejo lá. Depois de desligar, Fernanda ficou parada segurando o telefone por vários minutos, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que não experienciava há décadas. O encontro no café foi marcado por nervosismo inicial de ambos os lados. Eles chegaram simultaneamente, como se houvessem calculado o tempo para evitar a tensão de esperar um pelo outro. Obrigado por vir, Rodrigo disse, puxando a cadeira para ela. Obrigada por me convidar. Eles pediram as bebidas, ela um cappuccino, ele um café expresso, e ficaram em silêncio por alguns momentos, observando o movimento da rua através da vitrine. Como está se sentindo com todas essas mudanças? Rodrigo perguntou finalmente. Confusa, Fernanda admitiu. Durante 20 anos minha vida seguiu uma rotina previsível. Agora, de repente, tudo mudou. Para melhor ou para pior? Ainda estou descobrindo. E você? Parecido. Diego mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Me fez repensar escolhas que achei que estavam definidas para sempre. Que tipo de escolhas? Rodrigo hesitou antes de responder. Sobre família, relacionamentos, sobre que tipo de vida eu realmente quero viver nos próximos anos. E que conclusões chegou? Que talvez eu tenha sido covarde demais ao evitar conexões emocionais profundas. Que talvez segurança emocional não seja a mesma coisa que isolamento. Fernanda sentiu o coração acelerar, adivinhando onde a conversa poderia estar indo. Rodrigo, por que me chamou aqui hoje? Porque preciso ser honesto sobre algo, ele disse, olhando diretamente em seus olhos. Estes últimos meses me fizeram perceber que nunca superei completamente você. Pensei que tinha, convenci-me de que tinha seguido em frente. Mas conhecer Diego me mostrou que ainda há sentimentos não resolvidos. A confissão deixou Fernanda momentaneamente sem palavras. Não estou sugerindo que voltemos ao que éramos, Rodrigo continuou. Somos pessoas diferentes agora. Mas me pergunto se poderíamos explorar quem somos hoje, sem o peso dos erros que cometemos no passado. Você está me pedindo uma segunda chance? Fernanda perguntou suavemente. Estou pedindo uma primeira chance para conhecermos quem nos tornamos. A Fernanda de hoje e o Rodrigo de hoje. Não as pessoas feridas e orgulhosas que éramos há 20 anos. Fernanda bebeu o cappuccino lentamente, organizando os pensamentos. Há muitos riscos, ela disse finalmente. Podemos descobrir que somos incompatíveis. Podemos nos magoar novamente. Podemos complicar a dinâmica familiar que estamos construindo com Diego. Então, por que vale a pena tentar? Porque talvez descobramos que amadurecemos o suficiente para fazer funcionar desta vez. E porque a alternativa é vivermos sempre nos perguntando e se? Fernanda olhou para o homem à sua frente, vendo nele tanto o jovem empresário ambicioso por quem se apaixonara, quanto o homem maduro e reflexivo que ele havia se tornado. Eu também nunca superei você completamente, ela admitiu. Tive outros relacionamentos ao longo dos anos, mas nunca consegui me conectar com ninguém da mesma forma. Por causa da culpa do que aconteceu entre nós? Parcialmente. Mas também porque você estabeleceu um padrão de intensidade emocional que ninguém mais conseguiu atingir. E isso te incomoda ou te dá esperança? Um pouco dos dois. Fernanda sorriu pela primeira vez na conversa. Fernanda, Rodrigo disse, estendendo a mão sobre a mesa. Você gostaria de tentar construir algo novo conosco? Devagar, sem pressão, apenas para ver onde isso pode nos levar? Ela olhou para a mão estendida, símbolo de uma segunda chance que havia sonhado, mas nunca ousado pedir. Sim, ela disse, colocando sua mão na dele, mas com algumas condições. Quais? Primeira, vamos devagar mesmo, nada de decisões precipitadas ou grandes gestos românticos, até termos certeza de que isso é real e sustentável. Concordo. Segunda, se percebermos que não está funcionando,
Prometemos terminar de forma civilizada para não prejudicar nosso relacionamento como pais de Diego. Absolutamente. E terceira, Diego precisa saber o que estamos tentando. Não quero que ele seja surpreendido ou se sinta responsável pelos nossos sentimentos. Faz sentido. Você quer contar a ele ou fazemos isso juntos? Juntos, Fernanda decidiu. Ele merece saber que seus pais finalmente cresceram o suficiente para ter conversas honestas sobre sentimentos. Eles ficaram sentados de mãos dadas por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que acabavam de decidir. Como fazemos isso? Fernanda perguntou. Como dois quarentões começam um relacionamento? Acho que começamos como amigos que se redescobrem, Rodrigo sugeriu. Jantares ocasionais, conversas longas, atividades que nos permitam conhecer quem nos tornamos. E se for estranho no início? Então aceitamos que vai ser estranho e damos tempo para que a naturalidade retorne. Fernanda assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação que não experienciava há décadas. Quando contaram a Diego sobre sua decisão de explorar uma segunda chance romântica, sua reação foi de alegria contida. Eu esperava que isso acontecesse, ele confessou durante um jantar em casa de Fernanda. Mesmo? Rodrigo perguntou. Era óbvio para qualquer observador que vocês ainda sentem algo um pelo outro. A tensão sexual entre vocês é palpável. Diego! Fernanda exclamou rindo apesar do embaraço. O quê? É verdade. Vocês ficam nervosos perto um do outro como adolescentes apaixonados. E isso não te incomoda? Rodrigo perguntou. A possibilidade de seus pais voltarem a ficar juntos? Me incomoda apenas a possibilidade de vocês estragarem tudo novamente. Diego respondeu honestamente. Mas se conseguirem fazer funcionar desta vez, seria incrível ter uma família realmente unida. E se não conseguirmos, Fernanda perguntou, aí pelo menos terão tentado e poderão seguir em frente, sabendo que exploraram todas as possibilidades. A maturidade de Diego continuava impressionando ambos os pais. Os primeiros encontros românticos foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Rodrigo e Fernanda se comportavam como adolescentes nervosos, redescobrindo gostos e preferências que haviam mudado ao longo dos anos. Você parece diferente, Fernanda comentou durante um jantar numa segunda-feira. Como assim? Mais relaxado, menos intenso, como se tivesse encontrado uma paz interior que não tinha quando éramos jovens. O sucesso profissional me deu confiança para ser mais vulnerável emocionalmente, Rodrigo explicou. E a idade me ensinou que nem tudo precisa ser uma batalha. Eu também mudei, Fernanda admitiu. Criar Diego sozinha me ensinou paciência e me forçou a desenvolver um senso de humor sobre as dificuldades da vida. E isso te fez mais atraente, Rodrigo disse, surpreendendo-a com a franqueza. Como assim? Há uma serenidade em você que não existia quando éramos jovens. Uma sabedoria que vem de ter enfrentado desafios reais e ter superado. Você também está mais atraente, Fernanda admitiu. A confiança que você desenvolveu é muito atrativa, e o jeito como trata Diego mostra um lado paternal que eu nunca havia visto. Eles conversaram até tarde naquela noite, redescobrindo aspectos da personalidade um do outro que haviam sido obscurecidos pela intensidade e imaturidade do relacionamento anterior. Durante as semanas seguintes, estabeleceram uma rotina de encontros regulares, jantares às quartas e sábados, caminhadas na praia aos domingos de manhã e longas conversas telefônicas que às vezes se estendiam até altas horas. Como está sendo para vocês? Diego perguntou após algumas semanas da nova dinâmica. Bom, Fernanda respondeu. Estranho, mas bom. É como conhecer uma pessoa familiar pela primeira vez. E você não está com medo? Diego pressionou. Estou aterrorizada, ela admitiu risonha. Mas é um terror bom, se é que isso faz sentido. O tipo de medo que vem com possibilidades reais de felicidade. E o pai? Como ele está lidando? Pergunte a ele, Fernanda sugeriu. Vocês ainda têm seus almoços semanais. Quando Diego trouxe o assunto para Rodrigo, encontrou-o igualmente otimista e nervoso. É como aprender a dirigir novamente depois de 20 anos, sem tocar num carro, Rodrigo explicou. Você lembra dos movimentos básicos,
mas tudo parece ligeiramente estranho, até que a memória muscular retorna. Mas está funcionando. Está funcionando melhor do que eu esperava. Sua mãe se tornou uma mulher incrível, Diego. Forte, sábia, engraçada. Muito diferente da jovem por quem me apaixonei, mas de uma forma que torna o relacionamento mais profundo. Vocês estão se apaixonando novamente? Rodrigo considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que estamos descobrindo que nunca paramos de estar apaixonados. Apenas enterramos os sentimentos sob camadas de mágoa e orgulho. E isso é assustador. Muito. Porque desta vez temos muito mais a perder. Não é apenas um relacionamento que está em jogo, mas toda a dinâmica familiar que construímos com você. Vocês não vão perder isso, Diego assegurou. Mesmo se o relacionamento romântico não funcionar, vocês já provaram que podem ser pais civilizados e colaborativos. Isso não vai mudar. A conversa tranquilizou Rodrigo, mas também o fez perceber o quanto havia investido emocionalmente na possibilidade de reconstruir uma vida com Fernanda. O primeiro momento realmente íntimo entre eles aconteceu durante uma caminhada na praia num domingo de manhã. Haviam estado conversando sobre planos futuros quando Rodrigo parou subitamente e olhou intensamente para Fernanda. "O que foi?" ela perguntou. "Nada. Apenas... Você fica linda com o cabelo solto ao vento." Era o tipo de comentário espontâneo que ele raramente fazia e pegou ambos de surpresa. Fernanda sentiu o rosto corar e quando Rodrigo se aproximou lentamente, ela não se afastou. O beijo foi hesitante no início, carregado de 2 décadas de saudade e incerteza. Mas quando se aprofundou, trouxe de volta memórias de intimidade e paixão que haviam compartilhado em uma vida anterior. "Isso ainda parece certo", Fernanda sussurrou quando se separaram. "Mais do que certo", Rodrigo concordou. "Estamos realmente fazendo isso, tentando novamente depois de tudo?" "Acho que já estamos fazendo", Rodrigo sorriu. "A pergunta é se vamos ter coragem de continuar." "Vamos ter", Fernanda disse com convicção. "Desta vez, vamos ter." O relacionamento progrediu naturalmente a partir dali, com ambos navegando cuidadosamente entre paixão renovada e cautela aprendida por experiência. Eles começaram a passar mais tempo juntos, incluindo Diego em muitas atividades, mas também criando espaços privados para fortalecer sua própria conexão. A primeira vez que Rodrigo dormiu na casa de Fernanda, Diego reagiu com humor mais do que com embaraço. "Finalmente", ele comentou durante o café da manhã, vendo Rodrigo aparecer na cozinha vestindo a mesma roupa da noite anterior. "Achei que vocês iam ficar nesse namoro adolescente para sempre." "Diego?", Fernanda protestou. "Mãe, Ada, eu tenho 20 anos, não sou mais criança. E é óbvio que vocês estão loucos um pelo outro. Era questão de tempo." Rodrigo riu da franqueza do filho. "Você não acha estranho que seu pai esteja dormindo aqui?" "Acho estranho que tenham demorado tanto para chegar a esse ponto", Diego respondeu. "Vocês não são mais os jovens confusos de 20 anos atrás. Era hora de agirem como os adultos apaixonados que são." A aceitação de Diego removeu uma barreira psicológica importante para ambos, permitindo que relaxassem completamente na nova dinâmica. Nos meses seguintes, eles começaram a discussões sobre futuro de forma mais séria. Questões práticas como onde morar, como integrar suas vidas financeiramente e como incluir os pais de Rodrigo na nova configuração familiar. "Meus pais querem conhecer você oficialmente", Rodrigo mencionou durante um jantar. "Como minha namorada, não apenas como mãe do Diego." "Como eles se sentem sobre nossa reconciliação?" "Curiosos e cautelosos", Rodrigo admitiu. "Eles se lembram da dor que senti da primeira vez. Então estão esperando para ver se isso é real antes de se permitirem ficar entusiasmados." "E você? Está entusiasmado?" "Estou apaixonado", Rodrigo disse simplesmente. "Mais apaixonado do que estava aos 25 anos, porque agora entendo o que significa realmente amar alguém." "Como assim?" "Amar você aos 25 era intenso e possessivo. Era sobre querer possuir sua felicidade. Amar você agora é sobre querer contribuir para sua felicidade,
mesmo que isso signifique sacrificar algumas das minhas próprias necessidades. A diferença que Rodrigo articulou ressoou profundamente em Fernanda, que havia sentido a mudança, mas não conseguido explicá-la. Eu sinto a mesma coisa, ela disse. Amar você agora parece mais generoso, menos assustador. Você acha que estamos prontos para conversar sobre casamento? Rodrigo perguntou, surpreendendo-se com sua própria coragem. Fernanda quase se engasgou com o vinho. Casamento? Já? Não já, Rodrigo riu. Mas eventualmente. Quero saber se é algo que você gostaria de considerar no futuro. Honestamente, Fernanda disse após alguns momentos de reflexão. Sim, não porque precisamos de validação legal, mas porque quero fazer essa declaração pública de compromisso. Quero que o mundo saiba que escolhemos um ao outro. E Diego? Como ele reagiria? Por que não perguntamos a ele? Quando trouxeram o assunto para Diego durante o jantar seguinte, sua reação foi de alegria incontida. Vocês vão se casar? Ele perguntou, os olhos brilhando. Estamos pensando sobre isso, Fernanda disse cuidadosamente. Mas queremos saber como você se sente. Como me sinto? Diego riu. Estou eufórico. Finalmente vou ter uma família completa e normal. Define normal, Rodrigo brincou. 2 pais que se amam e que amam o filho. Natal, aniversários e férias em família. A possibilidade de irmãos no futuro. A menção a irmãos fez Rodrigo e Fernanda se olharem. Irmãos? Fernanda perguntou. Bem, vocês ainda são relativamente jovens, Diego disse pragmaticamente, e seria incrível ter irmãos mais novos. Diego, eu tenho 43 anos, Fernanda protestou. E muitas mulheres têm filhos nessa idade hoje em dia. Além disso, vocês têm estabilidade financeira e emocional que não tinham aos 20 anos. A conversa sobre filhos adicionais continuou durante várias semanas, com todos os 3 explorando a ideia de expandir a família. Para surpresa de todos, a possibilidade parecia não apenas viável, mas desejável. Você realmente quer mais filhos? Fernanda perguntou para Rodrigo numa noite quando estavam sozinhos. Com você? Sim, ele respondeu sem hesitar. Quero a experiência completa de ser pai desde o início. Quero estar presente para os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo o que perdi com Diego. E se for difícil engravidar? Então tentaremos outras opções. Mas, principalmente, não quero deixar que o medo nos impeça de tentar algo que ambos queremos. A decisão de tentar ter mais filhos adicionou uma nova dimensão de intimidade e propósito ao relacionamento. Eles começaram a se cuidar melhor fisicamente, tomaram vitaminas e criaram um ambiente doméstico ainda mais estável e amoroso. 6 meses após retomarem o relacionamento, Rodrigo pediu Fernanda em casamento numa proposta elaborada, mais íntima. Ele levou ela e Diego para um jantar num restaurante no Alto do Pão de Açúcar, onde havia reservado a mesa com a melhor vista da cidade. Fernanda, ele disse quando o garçom trouxe champanhe e uma pequena caixa de veludo. Há 20 anos, eu cometi o erro de deixar meu orgulho ser maior que meu amor por você. Não quero mais desperdiçar um único dia sem você na minha vida. Ele se ajoelhou ao lado da mesa, indiferente aos olhares curiosos dos outros comensais. Você quer se casar comigo? Não porque é o que se espera, mas porque escolhemos construir uma vida juntos conscientemente, como parceiros iguais e pais dedicados. O anel era mais simples que o primeiro que ela havia recebido dele décadas atrás, mas infinitamente mais significativo. Sim, ela disse através das lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Diego aplaudiu entusiasticamente e logo todo o restaurante se juntou na celebração espontânea. Agora, oficialmente vou ter uma família completa, Diego disse, abraçando ambos os pais. Você sempre teve uma família completa, Rodrigo corrigiu. Apenas levamos tempo demais para reconhecê-la. O casamento foi marcado para 6 meses depois, numa cerimônia íntima na praia de Ipanema, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Os pais de Rodrigo, que haviam inicialmente sido cautelosos sobre a reconciliação, se tornaram entusiastas apoiadores após conhecerem a versão madura de Fernanda.
Que ela é perfeita para você. A mãe de Rodrigo comentou durante os preparativos do casamento. Muito diferente da jovem que conhecemos há tantos anos, esta mulher tem substância, sabedoria. E ela te faz sorrir de um jeito que eu não via há décadas, seu pai acrescentou. Diego serviu como padrinho, fazendo um discurso emocionado sobre segundas chances e o poder do perdão para transformar vidas. Meus pais me ensinaram que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas, ele disse para os convidados. Eles escolheram superar mágoa e orgulho para construir algo belo. E eu escolho honrar esse amor, apoiando-os em cada passo desta nova jornada. A lua de mel em Búzios foi perfeita. Uma semana de relaxamento, reconexão e planejamento para o futuro. Eles conversaram sobre onde morar, como integrar suas carreiras e como criar o melhor ambiente possível para expandir a família. Você está feliz? Rodrigo perguntou na última noite da viagem, enquanto observavam o pôr do sol na praia. Mais feliz do que imaginei que fosse possível, Fernanda respondeu. E você? Sinto como se minha vida finalmente começasse de verdade. Como se tudo antes fosse apenas preparação para este momento. Mesmo os anos difíceis, mesmo todo o sofrimento, especialmente os anos difíceis. Eles nos ensinaram a valorizar o que temos agora. 3 meses após o casamento, Fernanda descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria incontida para toda a família, especialmente para Diego, que estava ansioso para ser irmão mais velho. Como você se sente sobre ter um bebê na casa? Fernanda perguntou durante uma consulta pré-natal a qual Diego havia insistido em acompanhar. Estou emocionado, Diego respondeu honestamente. E também impressionado com como vocês conseguiram criar essa família linda a partir de tanto caos e dor. Foi você quem tornou possível, Rodrigo disse. Sua maturidade e insistência em que nos comportássemos como adultos. E agora outro bebê vai crescer desde o início numa família unida e cheia de amor. Diego sorriu. É a história mais linda que conheço. A gravidez transcorreu sem problemas, com Rodrigo sendo extremamente presente e atencioso. Ele fez questão de acompanhar todas as consultas médicas, montou o berçário com suas próprias mãos e leu obsessivamente sobre desenvolvimento infantil. Você está compensando pelos 20 anos que perdeu, Fernanda observou, vendo-o montar o móbile do berçário pela 3ª vez. Talvez, ele admitiu, mas principalmente estou curtindo cada momento desta experiência que nunca pensei que teria. Quando Sofia nasceu numa manhã ensolarada de dezembro, toda a família estava presente no hospital. Diego foi o primeiro a segurá-la após os pais, e suas lágrimas de alegria emocionaram toda a equipe médica. Ela é perfeita, ele sussurrou olhando para a irmã recém-nascida. Absolutamente perfeita. E agora nossa família está completa, Fernanda disse, observando Rodrigo segurar a filha com uma ternura que a fazia apaixonar-se por ele novamente a cada momento. Está completa, Rodrigo concordou beijando a testa de Sofia. Finalmente está completa. Fim da história. E agora, queridos ouvintes, contem para nós. Vocês acreditam que Rodrigo e Fernanda fizeram as escolhas certas? O amor verdadeiro pode mesmo superar anos de mágoa e orgulho? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir e se inscrever para mais histórias emocionantes que tocam o coração.